Nessa última segunda-feira, dia 31 de março, foi o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Eu fico super feliz quando tem no calendário datas comemorativas falando justamente desse binômio, saúde e nutrição. Atualmente, a ciência tem mostrado e valorizado o papel da nutrição como uma grande... ainda colocado como coadjuvante, quando eu coloco que é o papel principal da nutrição na vida da gente. Podemos observar que se uma pessoa ela tem uma nutrição adequada desde a época do ventre materno ao longo da vida, mesmo que ela tenha uma genética para expressar alguma doença familiar, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, isso conta somente 20%. 80% é o meio ambiente. Claro, o meio ambiente você tem diversas circunstâncias, mas meio ambiente significa livre-arbítrio, que foi aquilo que Deus nos deu e que, de fato, nós somos livres para determinar o tipo de doença que nós vamos ter, por incrível que pareça. E isso dependendo, sim, da nutrição. Então, veja só, você pode ter toda uma genética do lado materno e até do lado paterno para ter uma doença cardiovascular, para você ter um câncer. Mas isso não quer dizer que você está, assim, fadado a desenvolvê-lo. Isso vai depender de como você está levando a sua vida. Então, veja bem, tem situações que a gente não tem como mudar. Como, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo ou nas grandes capitais, nós temos uma poluição que aí é complicado. Poluentes são problemas de contaminantes ambientais que podem favorecer o aparecimento de várias doenças. Tá, mas você pode decidir se você vai fumar. Você pode decidir se você vai fazer atividade física. Agora, mesmo que essas, digamos assim, atitudes dependam do seu livre-arbítrio, tem uma que você não escapa: comer pelo menos 3 vezes ao dia. Então, pelo menos todos os dias, durante toda a sua vida, você vai ter 3 oportunidades de colocar saúde ou não no seu corpo. E eu gosto muito de frisar, principalmente aqui na Canção Nova, que nós temos esse foco, né, de que realmente o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo, gente, quanto mais eu estudo, agora eu estou fazendo uma nova pós-graduação, né, não paro. Então, a minha nova pós-graduação é em nutrição funcional no esporte. Não quer dizer que a atleta seja a pessoa mais saudável do mundo, mas, bioquimicamente falando, eu estou vendo outras vias bioquímicas que eu desconhecia. E, gente, eu fico encantada como todas as vezes que eu olho o corpo humano na sua via biomolecular, eu falo, gente, como é que alguém pode dizer que Deus não existe? É inacreditável como as coisas se encaixam, como tudo dá tão certinho. E é tudo tão perfeito e tem tanto para dar errado e dá tudo certo. Por quê? Porque é Deus o tempo todo dizendo pra gente, cada vez que o seu coração bate: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu lembro que quando eu traduzia um pregador francês, ele dizia assim que Deus, ele não diz eu te amo uma vez só na vida. Ele está a cada segundo dizendo isso através de todo o seu metabolismo. Ele citou o coração batendo, mas eu vejo isso hoje como todo o metabolismo funcionando. É um caos que dá certo. Então, gente, nós temos mecanismos espetaculares para consertar um monte de coisa que poderia dar errado. E é isso que o seu corpo faz o tempo todo. Só que o que acontece? Com o tipo de vida que estamos levando, nós estamos colocando muito mais coisas ruins nesse corpo do que coisas boas. Eu até outro dia para uma paciente, eu visualizei uma cena que eu achei que ficou muito bonita. Eu disse assim, olha, você é um terreno que está chegando para mim, cheio de erva daninha. O que nós vamos fazer? Eu vou tirar essas ervas daninhas, vou colocar nesse terreno as boas sementes, mas o agricultor é Deus. Então, é Deus realmente que faz a obra, que faz tudo crescer. Porque às vezes, chega o paciente para mim, que nem uma vez um paciente do Dr. Roque.
ele tinha um problema lá no exame de sangue dele que ele lutava o tempo todo. E depois de fazer um protocolo de nutrição, tudo bonitinho, com uma suplementação certinha, mudou os hábitos, começou a fazer atividade física, ele chegou com o bendito do exame de sangue, sentou na minha frente, jogou assim na mesa e falou assim: agora você vai me explicar o que você fez para esse exame estar dentro da referência, estar dentro do padrão de referência, coisa que há mais de 10 anos eu estou tentando, fui a vários médicos e como que uma nutricionista conseguiu. Eu falei, olha, eu não tenho a menor ideia o que aconteceu no seu organismo, mas uma coisa eu sei, que quando você tira aquilo que não presta e coloca, gente, comida. Eu amo este pôster, se bem que este pôster aqui não tem, assim, a minha visão nutricional, mas ele tem uma visão muito interessante de tudo que é alimento que está na natureza, porque esse pôster é de um pessoal que é vegetariano, tanto que está escrito alimentação sem carne, tá? E eu não, eu digo que Jesus não era vegetariano, ele comia pelo menos o cordeiro pascal uma vez por ano. Então o que acontece? Mas eu gosto muito dessa visualização, tanto que eu comecei a fazer no consultório um dossiê, eu encadernei umas folhas aonde eu colocava para cada paciente todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas, todos os tipos de arroz. Porque, gente, vamos comer arroz e feijão? Sim, mas quantos tipos de arroz não tem? E feijão? Feijão, só de feijão eu tinha uma página inteira. E da família dos feijões você tem as leguminosas, que são as ervilhas, as lentilhas, grão de bico, o tremoço, né, que o pessoal gosta bastante também, principalmente o time masculino. Então, veja só, é uma variedade. Tanto que o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver esse tipo de uma encadernação que eu dava para o meu paciente, que aliás eu dou até hoje, mas cada vez eu acrescentava alguma coisa. Então, quando eu escrevi o livro Alimente Bem Suas Emoções, assim como Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, esses livros são para você que está longe de São Paulo, que de repente não dá para vir a São Paulo passar consulta, ou às vezes nem é o caso, como acontece com o Dr. Roque, que às vezes ele gostaria que o paciente viesse passar uma consulta comigo, mas infelizmente ele não tem condições financeiras nem para pagar uma consulta. Então, o que eu faço? Esses livros são principalmente para ajudar você que está longe a ter um norte, né? Nós católicos, um norte, né? Nosso norte é a Jerusalém Celeste. E qual é o norte da nutrição? Comer comida como Deus colocou para nós. Então, nesse livro novo, O Alimente Bem Suas Emoções, o que ele traz? Ele traz de uma maneira, assim, ao meu ver, melhor do que está distribuído aqui, um capítulo super bacaninha. Bom, primeiro deles, eu coloco uma ideia de cardápio, tá? Eu coloco uma ideia de cardápio com 7 refeições em um único dia, mostrando o quê? Que comer comida não é caro. Tanto que o valor que está aqui é bem menor, em alguns casos, metade do preço de uma pizza, por incrível que pareça. Então, tá aqui R$17,02. Então, R$17,02 é o que você gasta para comer durante um dia inteiro 7 refeições, lembrando que você tem proteína em todas as refeições principais e proteína é o item mais caro. Então, primeiro item, comer comida não é caro, é mais barato do que comer produto industrializado. E, em seguida, eu coloco uma lista de compras. O que é essa lista de compras? São todos os legumes, olha que bonitinho que ficou, verduras, e eu pus assim, por exemplo, eu comecei a família das folhas amargas e doces. Depois, aqui nós temos a família dos repolhos e das couves. E aqui eu coloquei o nome, porque nem todas têm foto, né? Porque, gente, que difícil achar fotografia de alguns alimentos. Foi muito interessante porque a gente precisou acessar
um banco de fotos. E para achar mandioca, só tinha uma foto de mandioca. Tanto que agora eu estou fotografando o restante, porque através do iPad a gente tem uma qualidade de foto muito boa, então eu estou fotografando e nas próximas edições a gente vai corrigindo isso. Mas olha que bacaninha, você tem aqui a lista do que está fotografado, na sua grande maioria, onde você escreve primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. O que é a minha ideia? Trazer para você um formulário onde você marque o que você comprou nessa primeira semana na feira, ou pegou na sua horta, ou foi na horta do vizinho e colheu, e faz o quê? Faz um X. Depois, o que você vai fazer? Na semana seguinte, o que você comeu, você procura comer alguma coisa diferente. Esse é o intuito. Mas esse livro, ele tá já disponível, tá? Principalmente o que eu sempre falo, você pode comprar em qualquer livraria, mas eu sempre peço, se você puder fazer a diferença, faça comprando aqui pelo departamento Davi, 0 operadora 12 31 86 2600, porque dessa maneira você também está ajudando o projeto Dai-me Almas. Lembrando que todos os meus livros, todos os livros do Dr. Rock, inclusive os outros livros, o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, o Escolhas e Impactos, a Filha da Fé, que agora tem a versão com fotos, que está super bonitinho, você pode estar adquirindo e aí ajudando essa comunidade maravilhosa que consegue ter programas desse tipo. Por quê? Porque nós não dependemos de ninguém financiando. E isso faz o quê? Faz com que tenhamos a liberdade de falar o que Jesus mais pede, a verdade. Lembrando que a verdade hoje, cientificamente falando, pode mudar um pouquinho amanhã, como foi o caso do ovo. Inclusive o ovo, depois nós vamos falar no próximo bloco, a beleza que é, nutricionalmente falando, os ovos. Gente, tem que comer ovo todo dia. Antigamente a gente dizia, né? Não pode porque ovo tem colesterol. Então, isso foi um momento que a ciência colocou o colesterol do ovo como vilão. Hoje nós já sabemos que isso não remete à realidade. Os novos estudos mostram que o colesterol vindo da alimentação, ele só participa 30%. 70% vem do seu fígado. E por quê? Porque colesterol é importantíssimo. Se você não come colesterol, não se preocupe, o seu corpo fabrica. Então, é disso que nós vamos estar falando um pouquinho no próximo bloco. E nós aguardamos agora vocês, um rápido intervalo e voltamos já para falar dessa bênção que são os ovos.